contigo. Fernando, a gente vai trazer um alerta agora sobre saúde aqui para Santa Catarina. Vamos falar da febre do Oropouche, aquela doença do Imaruim, do mosquitinho. Estou aqui acompanhada do Dr. Fábio Gaudenzi, ele é médico infectologista, trabalha também na Secretaria de Saúde aqui do nosso estado e vai trazer esse alerta. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar sobre mais essa doença que está acometendo a saúde aqui do catarinense. Pois é, então, doutor, antes da gente falar especificamente da doença, dá pra gente trazer um panorama geral de como é que tá essa febre do Oropouche aqui no nosso estado? Sim, bom, é uma doença que já era conhecida no Brasil desde 1950 na região amazônica, mas nos últimos 2 anos a doença tem saído da região amazônica e tem causado, então, casos em vários estados do Brasil. Hoje o Brasil tem em torno de 8 mil casos notificados e Santa Catarina, principalmente na região do Vale do Itajaí, já identificou 168 casos da doença. Confirmados. Confirmados laboratorialmente. E a gente está vendo, vamos colocar imagens aí, ó, na tela para vocês aí de casa, para vocês verem esses aí, essas picadinhas que a gente consegue ver nas pernas, ali nos braços também das pessoas. Então, essa doença, ela é transmitida por esse mosquitinho aí, é o Maruim. Maruim. Bom, é muito importante a gente lembrar, a gente fala aí há muitos anos da dengue, chikungunya, zika, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Aqui, às vezes a gente confunde também uma doença transmitida por mosquito. Aqui é um mosquito muito diferente. É o Maruim, mosquito pólvora, é um mosquito que tem como característica mais o ambiente rural, diferente do Aedes aegypti que está adaptado às cidades, que a gente vê a dengue epidemias em cidades. O Maruim, ele está adaptado ao ambiente rural, então próximo a matas, ele precisa de muita matéria orgânica para se desenvolver. Como o Aedes aegypti precisa da água parada, o Maruim precisa de matéria orgânica. Então, a gente viu, está vendo aqui no estado, por exemplo, esses casos acontecendo em pequenas cidades, onde você tem produção, por exemplo, de banana. Então, a banana acaba sobrando aquela matéria orgânica das folhas, depois que o cacho é coletado, e aquilo favorece o aumento da população desse inseto. Entendi. Dá para dizer que o acúmulo de lixo, então, também pode ajudar na... Não é bem o lixo, é casca, resto de frutas. Não é esse nosso lixo quando a gente pensa na cidade, esse acúmulo de material. É mais no interior. Isso, é aquela matéria orgânica, são resto de plantas e por isso que é tão difícil o controle do Maruim. Porque você está numa área de produção rural, como é que eu vou conseguir tirar esses restos de todas as plantas do local? É muito mais difícil do que tirar a água parada dentro das cidades. E a gente está vendo nas imagens que é um mosquitinho bem pequenininho, né? Ele é diferente do Aedes aegypti mesmo, né? Ele é bem pequenininho. Agora, doutor, como é a prevenção dessa doença? Então, o ponto mais importante é estar afastado do inseto. Obviamente que quem trabalha, quem vive nessas localidades é muito mais difícil. Só que os repelentes, eles têm menos ação para o Maruim do que a gente via, por exemplo, para o Aedes aegypti. Então, a gente já estava acostumado a usar alguns tipos de repelente contra o Aedes aegypti e a gente tinha um bom resultado. Para o Maruim, infelizmente, a maioria desses repelentes não funcionam adequadamente. Então, a gente precisa do que a gente chama de proteção mecânica, ou seja, né, manga comprida, calça comprida, essa proteção mecânica, uma roupa comprida que vai evitar o contato do inseto com a minha pele. Ainda bem que está frio, né? E nesse período de frio também diminui um pouquinho mais e também, além disso, colocar tela, né, nas janelas. Tela, como você falou, o inseto é muito pequenininho, telas que tem um buraquinho bem pequenininho para proteger, para evitar que esse inseto entre na nossa casa, principalmente quem mora próximo de matas, de plantações. Tá certo. E aí o que a gente tem que saber é quando procurar ajuda também, né, para saber quais são os primeiros sintomas da doença. Então, aqui a gente tem um outro problema. Os sinais e sintomas são muito parecidos com outras doenças que a gente tem, como a dengue, como o chikungunya, que é aquela febre de início abrupto, dor no corpo. Aquela febre alta? Aquela febre mais ou menos alta, ali próxima de 38, 39 graus. Com essa dor no corpo, dor atrás dos olhos, pode ter vômito, pode ter diarreia. Então, são sintomas inespecíficos. A gente não consegue separar, por exemplo, um caso de dengue de um caso de febre do Oropouche. São muito similares. A gente precisa do diagnóstico do laboratório. Então, a gente precisa procurar um serviço de saúde para ser avaliado, ver se eu tenho algum sinal de gravidade, né, tanto para dengue, para Oropouche, para eu ser bem avaliado e medicado e tratado. A gente não tem um medicamento específico, mas tem que ser hidratado, medicado
medicamentos para dor, medicamento para febre, e a partir daí realizar então esse acompanhamento e os exames necessários. Agora, doutor, só para a gente finalizar, tem algum sinal grave que a pessoa fala, não preciso agora procurar ajuda, porque a gente está vendo que pode evoluir para a morte essa doença, né? Sim. Bom, a gente tem que sempre lembrar que essas doenças infecciosas agudas começam de maneira muito simples. Febre, uma dorzinha no corpo. Quando ela não melhora, isso significa, você passa 1, 2, 3 dias, você continua ali com a febre, continua com sintomas, está com sinais de piora, eu preciso procurar um serviço de saúde porque eu posso estar já evoluindo para uma forma mais grave da doença. Muito bom. Um alerta que a gente está trazendo aqui agora com o Dr. Fábio Galdense, ele que é médico infectologista e trabalha na Secretaria de Saúde aqui do nosso estado. Doutor, muito obrigada pelas explicações, pelos esclarecimentos. Fico alerta para quem está em casa. Obrigada. Obrigado. Fernando, agora